Perdido em Marte é um filme de ficção científica dirigido por Ridley Scott e lançado em 2015. Baseado no livro de Andy Weir, que leva o mesmo título e foi lançado em 2011, o filme mostra a jornada de Mark Watney, um astronauta interpretado por Matt Damon. A treta toda começa quando o protagonista se encontra acidentalmente deixado para trás pela tripulação de sua missão em Marte, após ser dado como perdido em uma tempestade de areia. Ainda não sabemos ao certo o poder de uma tempestade de areia no planeta vermelho, mas se for como o filme retratou, podemos dizer que foi muita sorte sair vivo de uma dessas. Com recursos limitados, Watney precisa usar sua engenhosidade, conhecimentos científicos e habilidades de sobrevivência para enfrentar os desafios do planeta vermelho e se manter vivo. A sorte mesmo é que o background de astronauta dele envolve tudo isso. Mas a história poderia ter sido bem diferente caso Howard Wolowitz, da série The Big Bang Theory, estivesse como protagonista desse filme. Enfim, isso é história para outro vídeo. Na história por aqui, o personagem interpretado por Matt Damon luta para cultivar alimentos, gerar energia e se comunicar com a NASA, enquanto o mundo acompanha sua luta através das transmissões ao vivo. É tipo a mesma dinâmica que acontece no filme O Show de Truman, mas com a grande diferença de que as transmissões ao vivo nesse filme não são prejudiciais para o protagonista. Enquanto Watney enfrenta obstáculos impressionantes e encontra soluções criativas para cada problema, de uma maneira ou de outra, a Terra mobiliza esforços para resgatá-lo. O filme praticamente passa essa mensagem principal. Precisamos explorar os limites da ciência e da engenharia para alcançar o impossível. Mas quase que ao mesmo tempo, algumas pessoas notaram que existem alguns erros científicos que não passaram despercebidos. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Embora o filme seja uma obra de ficção científica, ele se esforça para retratar com precisão científica muitos dos conceitos e desafios envolvidos em uma missão tripulada a Marte. No entanto, alguns elementos foram simplificados ou ficcionalizados para tornar a história mais acessível ao público. No filme, o astronauta perdido precisa comer. E para comer, ele precisa começar a cultivar batatas. E para cultivar batatas, o astronauta precisava obter água. O personagem de Matt Damon, então, tem uma ideia. Ele pega a hidrazina do combustível do foguete e isolou ela em nitrogênio e hidrogênio. Ele então queimou o hidrogênio com oxigênio para produzir água. E bem, isso pode realmente funcionar, e provavelmente não seria classificado como um erro. Mas o erro consiste no fato de que o astronauta poderia ter extraído água do solo de Marte. A água, tecnicamente, está disponível em seu estado natural em Marte, como gelo ou embebida no solo, o que poderia ser algo mais eficaz. Até porque obter água importando hidrazina da Terra direto para o planeta vermelho não parece ser a melhor escolha a longo prazo. Ainda nesse filme, Mark Watney se comunica com sua equipe na Terra quase instantaneamente através de mensagens de texto, o que não é realista, dada a grande distância entre os dois planetas. A Terra e Marte estão separados por cerca de 140 milhões de milhas, ou 225 milhões de quilômetros, o que resultaria em um atraso de comunicação de aproximadamente 12 minutos, se a comunicação fosse feita em tempo real, devido à velocidade finita da luz. Embora a trama do filme se passe em 2035, a tecnologia atual ainda não é capaz de superar as limitações impostas pela velocidade da luz, o que significa que a comunicação em tempo real entre a Terra e Marte continuaria a ter um atraso significativo. Portanto, embora seja uma conveniência para o roteiro, essa representação da comunicação instantânea não está em conformidade com as leis da física e das telecomunicações como as conhecemos atualmente.
Em terceiro lugar, vamos ver o que é considerado o problema mais popular do filme, ou seja, vamos falar sobre as tempestades de areia do planeta vermelho. Aquela tempestade de poeira que coloca tudo em movimento no início do filme não é tão precisa assim, e remete a algo que envolve muito mais licença criativa do que precisão científica. Embora Marte sofra tempestades de poeira, a pressão atmosférica é tão baixa que o vento pode passar a ser considerado um tanto quanto insignificante, embora a própria poeira possa ser prejudicial. Em outras palavras, a tempestade de poeira no início do filme desempenha um papel fundamental no filme, mas é também um dos maiores erros do filme. A NASA, inclusive, afirmou que mesmo os ventos mais rápidos de uma tempestade de poeira forte em Marte atingiriam apenas 60 milhas por hora. Para ser mais exato, quem disse isso foi Dave Lavery, executivo do Programa para Exploração do Sistema Solar na sede da NASA e consultor do filme. Na época, ao IFL Science, ele explicou: tempestades de poeira certamente ocorrem em Marte. Elas recebem ventos superiores a 160 km por hora. Mas um vento de 160 km em Marte, por ser uma atmosfera muito fina, tem a mesma inércia e pressão dinâmica na superfície que um vento de cerca de 18 km na Terra. Não terá o tipo de energia para mover objetos grandes da maneira retratada no livro e no filme. Resumindo, o máximo que deveria acontecer com o equipamento de um astronauta é ficar coberto por múltiplas camadas de poeira. Para deixar o planeta vermelho, cada tripulação do Ares usa um veículo de ascensão de Marte. No livro, é explicado como isso retira metano da atmosfera marciana para criar combustível. O foguete então acelera a uma velocidade orbital que lhe permite encontrar-se e acoplar-se à espaçonave Hermes, que então traz os astronautas de volta à Terra. No momento, a NASA admite que este é um dos maiores obstáculos para futuras missões a Marte. Eles simplesmente não sabem a logística de decolar de Marte e todas as incógnitas que traz consigo. Adotar essa parte ficcional do filme como uma verdade seria simplificar demais a complexidade da engenharia aeroespacial. As quantidades necessárias de propelentes para sair da gravidade marciana seriam muito substanciais e excederiam o que uma única pessoa poderia manipular. O filme também comete um erro notável em relação à gravidade de Marte. Ou como outras pessoas gostam de falar, o filme usou uma licença criativa em relação à gravidade de Marte. Marte tem apenas cerca de 30% da gravidade da Terra, o que significa que a maneira como as pessoas se movem no planeta vermelho seria notavelmente diferente da Terra. Em Marte, a gravidade é mais fraca, o que resultaria em uma experiência de movimento muito diferente. Na verdade, a NASA prevê que a forma mais eficiente de locomoção em Marte seria algo entre movimentos aleatórios e pulos. As pessoas conseguiriam cobrir distâncias com mais facilidade pulando em vez de caminhar como se estivessem na Terra. O filme aborda muito bem a maioria dos perigos de Marte, mas perde uma grande questão de estar no planeta vermelho. A radiação é tão intensa em Marte que 6 meses lá provavelmente dariam uma boa dose de câncer fatal. Em Marte, a atmosfera é muito mais fina do que a da Terra, o que significa que oferece menos proteção contra a radiação espacial. Sem uma camada atmosférica densa, como a que temos na Terra, a superfície de Marte está mais exposta aos raios cósmicos prejudiciais e à radiação solar. Para se proteger da radiação em Marte, os astronautas precisariam de habitats com escudos de radiação adequados e provavelmente limitariam seu tempo fora desses habitats. Portanto, o filme simplifica demais a exposição à radiação em Marte para avançar na narrativa, o que é uma concessão à ficção em detrimento da precisão científica.
Agora, é possível que na época em que o filme se passa, a NASA tenha feito questão de ter alguma forma de neutralizar isso. Mas ainda assim, vamos classificar como um erro, porque o filme não menciona isso. Os astronautas de Perdido em Marte ficam muito no espaço, sem gravidade. Além disso, em Marte você representa apenas 1/3 do seu peso na Terra. Mas na realidade, a fraqueza muscular seria uma questão importante nesse contexto. Devido à menor gravidade, os músculos dos astronautas não seriam tão fortemente exigidos quanto na Terra, o que poderia levar à atrofia muscular ao longo do tempo. Os ossos dos astronautas enfraqueceriam devido à falta de resistência da gravidade, aumentando o risco de osteoporose. Imagine a gravidade zero como uma droga. Os efeitos incluem perda óssea de 1% ao mês, desmaios ao reentrar na gravidade, sintomas semelhantes aos do Alzheimer, fraqueza cardiovascular e atrofia muscular. O filme implica que os astronautas passem um mínimo de 16 meses no espaço. É tempo mais que suficiente para que tudo isso se torne um problema muito sério.